O Santos venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro de 2025. E com esse resultado, o Santos, que tinha apenas um pontinho, agora tem 4, estava na zona de rebaixamento, agora está na 12ª colocação. Então dá aquele respiro de um pouco tranquilidade para o seu torcedor. Santos que no domingo foi derrotado para o Fluminense, e essa derrota fez a pressão aumentar, caiu caixinha. O Santos começou a conversar com o Sampaoli, imaginou que teria uma negociação, né, caminhando para um acerto. O Sampaoli recuou. Enfim, só notícias negativas nos últimos dias, mas essa vitória serve para que a gente tenha um pouco de felicidade aí nesta semana. Vamos falar sobre essa vitória, algumas questões que eu gostei bastante nesse confronto contra o Galo, mas antes, não posso deixar de citar aqui a questão do Neymar, que gera preocupação principalmente pela forma como ele deixou o gramado. Ainda na primeira etapa, lá pelos 30 minutos, depois do gol do Santos, inclusive, né, do Barrial, ele comemora, começa a chorar, porque voltou a sentir esse problema na mesma perna que ele estava lesionado, na posterior da coxa esquerda. Não sabemos, é claro, ainda a gravidade, se é uma nova lesão, se é apenas um desconforto, mas fica aqui a nossa torcida para que ele se recupere logo e fique à disposição o quanto antes, porque é um jogador diferenciado, né? Eu sempre falo aqui que a gente tem que ir com muita cautela com o Neymar. E eu imaginei que a cautela já teria sido suficiente. Imaginei porque, né, o próprio staff do Santos, o próprio staff do Neymar falava que ele não estava sentindo nada, estava treinando normalmente. Os vídeos que a gente acompanhava dos treinamentos mostrava que ele não estava mancando, não estava sentindo dores, mas pelo visto a cautela vai ter que ser redobrada para que nos próximos jogos, quando ele voltar a ficar à disposição, ele não volte a sentir problemas, tá? Mas aí é uma conversa para um outro vídeo quando a gente tiver certeza do que aconteceu com o Neymar. Mas falando do jogo, gostei porque vencemos, convencemos e poderia ter sido mais esse placar, principalmente por conta dos contra-ataques que o Santos armou na segunda etapa, especialmente, que poderia fazer com que o Santos vencesse por 3, por 4. O time do Atlético Mineiro estava dando espaço. Então, dava sim para o Santos, se tivesse apertado um pouquinho mais, ter conseguido um placar um pouco mais confortável, mais elástico. Mas tá bom, 2-0, nos deu 3 pontos, tirou a gente da zona de rebaixamento, me serve super. E fica aqui o meu elogio à forma coletiva que o Santos jogou. Porque eu lembro que eu falei no meu vídeo de pré-jogo que era uma importância do Santos vencer, independente se vai jogar bem, se vai jogar mal. Tinha que conseguir esses 3 pontos. Só que foi um Santos que jogou bem, coletivamente funcionou. Nós tivemos um Gabriel Brazão que, quando foi acionado, fez defesas importantes. Um Tiquinho Soares que teve uma importância muito grande, fazendo parede, sendo esse cara que tomou porrada doidado da zaga do Galo, mas ele conseguia proteger a bola, tocava para algum jogador do Santos puxar algum contra-ataque. Participou, inclusive, do segundo gol do Barrial, né? Tivemos um Escobar que é impressionante, impressionante como ele corre durante 90 minutos. É impossível o Escobar ficar cansado. Jogou muito bem, de novo. Bom Tempo e Barrial, para mim, a dinâmica dos dois no meio-campo do Santos foi muito bacana. Imagino que foram substituídos porque o Bom Tempo, né, nos últimos jogos, inclusive, ele vem deixando o campo cansado. O Barrial não vem tendo essa sequência de titular, de muitos minutos jogados. Então, imagino, não vi a entrevista do César Sampaio ainda, não sei se ele falou sobre isso, mas imagino, suponho que foi por questão física. Cansaram, sentiram alguma coisa. Tanto é que eles deixam o time do Santos e aí o Santos fica muito mais em tentar se defender, fechar os espaços da equipe do Atlético Mineiro do que de fato ir até o ataque, né? Então gostei bastante desses dois. Quero destacar também aqui um jogador que me deu uma pontinha de esperança, que foi o Roleiser. Roleiser entra no lugar do Neymar quando o Neymar sente aquele probleminha muscular
ele entra de uma forma mais centralizada, mais ali no meio, e deu algumas bolas, deixou inclusive o Barrial na cara do gol. Então ele tem uma boa visão de jogo. Não é ainda uma partida perfeita do Roleiser, não, tem muito que evoluir, mas eu gostei dessa visão de jogo em algumas jogadas que ele teve. Também não sei se ele saiu por opção do César Sampaio, se ele sentiu alguma coisa, enfim, mas não acho que fez um jogo ruim não, tá? Acho que deu uma evoluída em comparação a outras partidas. O Sherman, eu gostei do Sherman. Achei que o Sherman, tanto de forma ofensiva, até mesmo de forma defensiva, que a gente pega no pé dele, entrou bem. Então gostei também do JP Sherman, a zaga do Santos, o Zé Ivaldo, não apenas por conta do gol, mas defensivamente foi um jogador seguro nas divididas, quase foi expulso, né? Ainda bem, entre nós aqui, tá? Ainda bem que o juiz não viu a provocação dele no gol, porque senão ele teria tomado cartão amarelo. E aí, mesmo o juiz tirando o vermelho, ele teria o amarelo, seria expulso do mesmo jeito. Ia ser um lance parecido com aquele do Pituca, lembra quando o Pituca foi expulso? Mas que bom que o juiz não deu amarelo na comemoração. Mas jogou muita bola o Zé Ivaldo, tá? Gostei do Gil também. Enfim, foi um Santos que soube atacar no momento exato e também se defender. E quando o Atlético Mineiro estava com a bola, não necessariamente significava que o Atlético estava amassando o Santos, estava com controle na partida. Não, era um Santos que estava com tudo sob controle. Era um Atlético Mineiro que estava também encontrando dificuldades para adentrar a essa zaga do Peixe. Então gostei bastante da postura do Santos. O Guilherme, até anotei aqui para falar do Guilherme. O Guilherme, eu acho que ofensivamente o Guilherme não foi bem. Matou vários contra-ataques do Santos quando a bola caía no pé dele. Inclusive um lance no final do jogo que ele ia sair na cara do gol, a bola bate na canela dele e, enfim, acaba a jogada. Mas defensivamente ele ajudou bastante. Só que aí volta aquela história, atacante tem que ajudar no ataque. Isso é a função primária dele. A função secundária é ajudar, né, recompor o time, ajudar defensivamente e tal. Mas o Guilherme não foi bem ofensivamente. Defensivamente, ok, ajudou bastante na marcação junto ali com o Escobar. Mas assim, o César Sampaio hoje fez o arroz com feijão, fez o básico e funcionou. Ele corrigiu o erro do Caixinha de ter tirado o Bom Tempo, voltou com ele em campo, colocou também o Barrial. Então, a forma como o Santos se portou contra o Atlético Mineiro foi uma forma que agradou o torcedor. Venceu, jogou bem, convenceu, poderia ter um placar ainda maior se o Santos acerta o último passe, se o Santos acerta ali na hora da finalização. O Rincon, no finalzinho do jogo, o Rincon poderia ter feito um gol que eu ia, aplaudir. Ligado no lance, roubando a bola. Só que na hora, né, de finalizar, mostrou porque é volante e não atacante, né? Mas brincadeiras à parte, nossa senhora, quase derrubei aqui o negócio. Mas brincadeiras à parte, foi um Santos que eu gostei. E aí vai enfrentar um São Paulo, provavelmente sem o Neymar, ainda sem o Soteldo também. O Soteldo deve demorar umas 2 semanas para ficar à disposição, mas dá um fiozinho de esperança de que é um Santos que pode se reencontrar enquanto ainda não tem esse novo treinador, tá bom? Mas me fala aqui nos comentários o que você achou desse time do Santos. Foi bem? Foi mal? Quais foram os seus destaques positivos e negativos? Quero muito saber, tá bom? E confere também se você está inscrito aqui no canal, porque esses próximos dias serão intensos, hein? Além da nossa cobertura sobre o novo treinador, também informações para essa próxima partida contra a equipe do São Paulo. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.